Bora que hoje tem combão de novidade e notícia no noticiário do Gigantesco, hein? Fair Play financeiro pode sair, renovação por Coutinho avança, tem meia saindo, tem meia dando sopa no mercado e o Vasco faz proposta por atacante de Portugal. Vambora, esse é o MSC Vasco. Se você gosta do canal, se você gosta desse rostinho aqui que você vê diariamente, considere deixar seu like, considere se inscrever e depois no final do vídeo, se você lembrar, e eu vou te lembrar lá, deixa um comentário que vai ser muito importante pra gente conversar depois. Belezinha? Cara, vamos lá. O Samir Chald deu o aval para os clubes brasileiros e deu aquele famoso endosso para os clubes brasileiros seguirem com o Fair Play financeiro. E os clubes já montaram um grupo de estudo e trabalho para isso. E, cara, tem um monte de time da Série A, tem um monte de time da Série B. Eu acho que eu só não vi o Corinthians e o Atlético Mineiro ali. Acho que o Grêmio também. Mas peço desculpa se um desses estiver lá. Mas Vasco, Flamengo, Fluminense, Bahia, Paysandu, cara, um monte de time. A maioria dos times da Série A e da Série B já aderiram a esse projeto. Então, isso vai, eu acho que esse negócio vai caminhar muito, muito rápido e muito acelerado. O Vasco é um dos sponsor, como que fala? Um dos promotores desse processo, lá junto com a CBF, junto com o Samir Chald. O Pedrinho acredita muito nesse fair play financeiro, que seria muito importante pro futebol brasileiro. Então, ele é uma das pessoas que mais falam sobre isso e mais promovem. Eles é um dos maiores promotores desse processo. E só para contextualizar aqui, por que o fair play financeiro é importante? A gente fala assim, pô, mas fair play financeiro é bom pro Flamengo e o Palmeiras pararem de gastar. Na verdade, não. Na verdade, o fair play financeiro vai garantir que Flamengo e Palmeiras continuem gastando o que eles gastam. Porque esses dois são times que são superavitários. Tudo que eles gastam está dentro do orçamento deles. Eles não ficam gerando dívida a mais, eles não ficam fazendo loucura com dinheiro, apesar de serem cifras enormes. Para eles, isso não é loucura com dinheiro. Porque o Flamengo fatura muito com televisão, com premiação, com torcida, venda de camisa, essas coisas, fatura com venda de jogador. E o Palmeiras é a mesma coisa. E no caso do Palmeiras, tem uma coisa que aumenta mais eles poderem gastar, não tanto quanto o Flamengo, mas é o que faz eles poderem gastar bastante também, é que eles estão estruturados. A torcida do Palmeiras, eu acho que deve ser a torcida mais rica do Brasil e grande também. Então, é uma torcida que tem muita grana mesmo. Os torcedores do Palmeiras têm um nível de poder aquisitivo enorme. Então, eles consomem muito do Palmeiras, muitas coisas do Palmeiras, sócio torcedor é muito alto e ingresso muito caro e a torcida paga. Por isso que também tem uma torcida meio que de teatro, né? Uma torcida fria, que não canta muito, porque o perfil é diferente da torcida que canta mais, que é a torcida organizada, que é o pessoal mais pobre, que normalmente tem menos pudor para cantar no estádio, para xingar e tal, e fazer festa, etc, né? Então, porque o cara que paga um ingresso de R$ 150, ele quer assistir o jogo dele e ficar de boa. É isso que ele quer. Agora, um cara que vai junto com o organizado, ele quer fazer festa, quer gritar, quer forçar o adversário a ficar nervoso, etc. Então, nesses casos, esses dois times vão continuar gastando mais. Mas quem que vai ser freado? Por enquanto, seria Botafogo, quem mais que virou? Corinthians, Galo. O Galo seria freado. Cruzeiro seria freado também. Então esses times seriam freados no gasto. O Vasco hoje gasta o que tem. Então o Vasco não gasta mais hoje com a gestão Pedrinho, tá? Não tô falando de gestões anteriores com 777, não tô falando disso. Tô falando com a gestão Pedrinho. O Vasco, com a gestão Pedrinho, gasta o que pode. O Vasco não gasta mais. Então o Vasco não mudaria muito nesse contexto, porque a gente gasta o que a gente tem.
a gente não fica fazendo loucura com o dinheiro. No caso do fair play financeiro, ele bloqueia você fazer loucura com o dinheiro. O que é fazer loucura com o dinheiro? É contratar e falar que vai pagar depois. E não pagar. Isso aí ele vai dar uma freada. E também ele pausa o cara que chega e coloca dinheiro. Vai fazer um aporte enorme aqui, o cara tira o dinheiro do bolso, por exemplo, o Pedrinho BH, tira o dinheiro do bolso, coloca no time e deixa o time se lascar. Não se lascar assim, coloca no time e contrata, entende? Então, o fair play financeiro inibe essas coisas. Ele vai podando isso até ficar o mínimo possível. Por isso que você vê, por exemplo, o Newcastle, na Inglaterra, que foi comprado pela Arábia Saudita, né? O fundo Árabe Saudita, e não pode contratar os jogadores mais top com todo o dinheiro do mundo, não pode despejar todo o dinheiro do mundo, porque o fair play financeiro proíbe. Então, eles não deixam o cara chegar, colocar todo o dinheiro infinito e contratar. Por quê? Porque se amanhã o cara sai, o time morre. Então, o fair play financeiro é para continuidade do campeonato, não do seu time especificamente, mas de todos os times, para que todos os times sejam saudáveis, para que todos os times se mantenham bem financeiramente. Então, cara, vai ter time que vai ter problema. Vai ter time que vai ter problema, vai ter que se adequar muito rápido. Porque o Galo hoje gasta com um time que ele não pode. O Cruzeiro gasta com um time que ele não pode. O Corinthians gasta com um time que eles não podem. E eu não tô lembrando mais nenhum de cabeça aqui. O Internacional gasta o que eles não podem também. Então, esses times vão ter problema. Esses times vão ter problema. Mas vamos aguardar, vamos ver se isso vai continuar. A notícia boa disso é que o nosso time tá muito bem em gestão nesse caso. Porque a gente só gasta o que a gente pode e ponto. A gente não fica fazendo loucura, não fica se endividando a mais. A gente tá pagando nossas dívidas e vida que segue, entende? Vida que segue. Não vai mudar nada pro Vasco. Vai melhorar pro Vasco porque os outros times vão ter que se adequar e vai parar de ter um time mais forte do que eles podem. Que é o que acontece hoje. Então, vai ser bem isso. E eu queria comentar aqui com vocês agora sobre o meia que voltou pro Vasco de empréstimo, mas não vai ficar. É o Lucas Eduardo, aquele garoto que era da base. Ele virou profissional, foi emprestado pro Cuiabá e agora tem um time da Ucrânia que eu não sei pronunciar o nome que já vai contratar ele por um outro empréstimo. Ele tem um contrato longo com o Vasco, então ele pode ter mais tempo para ser emprestado. Quando eu vi ele jogar na base, eu gostei muito dele, calmo, consciente, tomava conta do meio campo, saída de bola muito boa, marcação forte também. É um meia que um volantão que a gente gostaria de ter. Mas ele vai ficar mais um tempinho emprestado, o Vasco não pretende contar com ele esse ano. A posição dele é uma posição muito concorrida no Vasco, então ele vai precisar estar mais maduro para brigar por posição. Tomara que ele jogue bem, que ele jogue mais lá na Ucrânia, que ele consiga se desenvolver melhor para poder ter sequência no Vasco quando voltar. Belezinha? Então, o Lucas Eduardo tá voltando do Bahia de empréstimo, mas já tá saindo. Quem deu essa notícia foi o GE, então é bem quente a notícia. Fechou? No caso do Felipe Coutinho, a gente teve notícias do Atenção Vascaínos, e não só do Atenção Vascaínos, de outros portais também, que a negociação está avançando cada vez mais. O Vasco só não pode anunciar nada, não pode falar nada, porque ainda tem um contrato em vigência, e o contrato é alienado ao Aston Villa. Então, o Coutinho, pelo que eu entendi, tá? O Coutinho precisa esperar o contrato acabar com o Vasco, não para chegar no Aston Villa, mas isso vai acontecer meio que automaticamente. Para chegar no Aston Villa e encerrar o contrato com o Aston Villa, para depois voltar e negociar com o Vasco. Mas, obviamente, todas essas negociações já estão acontecendo. O Vasco, muito provavelmente, já fez a proposta para o Coutinho. Eu acredito que o Coutinho já tenha aceitado, já tenha negociado. Quando ele falou lá na última semana que esperava, contra o São Paulo, esperava que tudo desse certo, eu acho que ele já tinha meio que fechado ali. Acho que eles já estavam apalavrados. Mas o Coutinho, como ainda estava numa fase de negociação, ele quis se manter um pouco mais distante dessa situação. Mas pelo meu feeling e por tudo que eu vi, eu acho que o Coutinho vai
vai acabar renovando sem maiores complicações para o nosso lado. Tomara que seja isso, tomara que dê tudo certo, que ele conseguir seja uma renovação tranquila e pelo que estão falando, ele vai renovar por mais um ano com o Vasco. Então, devido à idade, devido ao físico, acho que ele vai renovando por um ano, até não renovar mais. Mas acho que vai ser dessa forma. Mas dependendo como ele performar nesse próximo ano, fisicamente, talvez o Vasco possa dar mais um contrato de 2 anos para ele e tudo certo, entendeu? Só 2 anos aqui, ou um ano, jogou tantos jogos, já renova automático, igual o Léo Jardim, e beleza, acho que tá tudo bem, entendeu? Acho que tá tudo certo. Tomara que dê tudo certo, tomara que siga isso. Que as lesões do Coutinho são lesões pequenas, tira ele de 2, 3 joguinhos, mas ele já volta, não é aquela lesão que tira o cara de 10, 15 jogos, isso aí é muito ruim pro time, mas ele tá melhorando fisicamente, ele tá se desenvolvendo, e ele se esforça muito para estar em campo pelo Vasco e se doar muito pelo Vasco, isso é a verdade. Cara, agora o próximo assunto, tem gente dando sopa no mercado, tem muita gente dando sopa no mercado, e cara, tem vascaíno dando sopa, e esse vascaíno é o DG, o Douglas Luiz. A Juventus não pretende contar com ele nessa temporada, ele não deu certo na Juventus, jogou muito no Aston Villa, foi pra Juventus, não jogou nada, e a Juventus pretende negociar ele. Então, eles ainda não decidiram o que eles vão fazer com o DG, mas a negociação muito provavelmente vai acontecer e ele vai acabar saindo da Juventus, eu acho, porque se ele não vai ser utilizado pelo time, eu acho que ele vai acabar saindo. E, cara, eu faria uma proposta, Juventus, deixa ele aqui treinando. Aqui no Brasil ele vai treinar, ele não vai ficar jogando muito tempo, não. Ele só vai treinar. Tá? Esse Miguel dos caras. E tenta por empréstimo, velho. Tenta por empréstimo um aninho. Não deixa ele aqui um aninho. Vai recuperar a forma física, vai ficar top. Vai pegar a seleção, vocês vão poder vender ele mais caro. E boa. Eu acho que o Vasco tem que tentar sempre um vascaíno que dê sopa no mercado. Não pode ficar marcando bobeira, não. E o DG joga muita bola. Pelo amor de Deus, joga muita bola. Aqui no Brasil, ele vai virar líder de assistência e passe certo no campeonato. Isso eu tenho certeza, porque ele joga bola demais mesmo. Vamos ver se o Vasco faz uma proposta só pra ver como que tá, só pra ver se a piscina tá muito gelada. Coloca o pezinho lá só pra ver se a piscina tá muito gelada. Se tiver muito gelado, você volta. Se tiver numa temperatura mais ou menos, dá um tibum e vai pra cima do cara, entendeu? E a última notícia de hoje é o Vasco fez a proposta oficial pelo Biel, o Biel que era do Bahia, tá no Sporting, mas o Sporting eu acho que não vai querer muito ele, e ele despertou interesse do Vasco, do Galo, do São Paulo e do Corinthians. Então hoje, na minha visão, nós somos o segundo time, o terceiro time mais atrativo. Acho que a gente hoje tá na frente do Corinthians por conta da situação que o Corinthians está vivendo lá. Crise política, crise interna, jogador querendo sair, uma reformulação enorme acontecendo lá, então eu acho que ele vai acabar saindo. Eu acho que o Corinthians não é o mais atrativo para ele, mas tem mais times mais atrativos, né? Também o São Paulo também hoje não tá mais atrativo que o Vasco, não. Não tá mais atrativo que o Vasco, não. Trocando de técnico, situação lá complicada, os caras não querendo correr muito. Eu não sei se o Vasco tá mais atrativo, não. E o Galo tem um time melhor que o nosso. Pelo que eu falei lá na questão do fair play financeiro, o Galo tem um time melhor que o nosso. Mas no caso do Biel, cara, eu acho que ele seria a reserva do Nuno. Mas eu acho que ele entraria bastante, assim. Acho que ele ajudaria bastante o time. E o Vasco, sim, fez a proposta oficial. A informação do André Hernan. Então, vamos ver o que vai se desenrolar dessa situação. É uma proposta por empréstimo, pelo que eu percebi. Todo mundo tá querendo ele por empréstimo. Então, vamos ver como que vai se desenrolar a situação, como tudo vai acontecer. Eu acho, pensando bem agora, eu acho que a gente tem páreo aí nessa negociação, viu? Vamos ver o que eles vão oferecer. Mas eu acho que ele seria a reserva do Nuno hoje. Acho que hoje o Nuno tá à frente do Biel. Muito porque o Nuno tá jogando e o Biel tá saindo do time dele. E o Nuno já tá adaptado aqui.
é um jogador de confiança nosso e a gente tem que dar confiança pro que estão aqui. Beleza? Então se chegar, chega para ser reserva e briga por posição. Fechou? Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Agradeço de coração. Considera aí, se você ainda não fez, deixa seu like. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. E deixa seu comentário aí do que você acha de todas essas situações que eu comentei, que foram muitas. Fair Play Financeiro, Coutinho, Lucas Eduardo, Biel e BG. Fechou? Tamo junto, esse é o MSC Vasco. Um abraço.